E continuando aqui, me diga, como você pode aplicar os salmos? Usar os salmos? Qual é a aplicabilidade dos salmos nessa vida moderninha que nós temos? Milênios depois desses salmos terem sido criados. Como é que eu vou usar isso hoje? Qual é o impacto prático desses salmos na minha vida hoje? É o que nós vamos falar agora, meu povo. Número 1, testado e aprovado. Tudo que eu vou falar aqui, eu já fiz e já testei em dezenas de clientes aqui, tá? Redução de ansiedade. É batata. Reduz a ansiedade. Por quê? Porque a mente, ela encontra palavras de ordem e confiança. Ela se sente compreendida. Olha, a gente tem que entender. Quando a gente não entende o que é a mente, a função da mente, lógico, é muito difícil a gente lidar com ela. Mas a mente, ela é um computadorzinho, ela é um programinha, que ela existe no nosso sistema de defesa para nos ajudar a resolver problemas, a elaborar as coisas e botar tudo ali, fazer tudo acontecer. Então, minha gente, quando a gente, por exemplo, se você é uma pessoa desorganizada, você guarda tudo na cabeça, você não escreve nada, você não planilha, você não faz uma lista, você não faz controle, você não faz agenda, você é uma pessoa ansiosa. 100% de chance de você ser uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque a tua mente está cheia de informações e ela tem que dar conta. Ela tem que ficar te lembrando, ela tem que ficar ali processando tudo. Então, o que acontece quando a gente escreve? Você pega a lista, sabe? Assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho agenda, tanto a física quanto no online. Eu tenho aquele bloquinho do to-do list todo dia. Eu tenho ali colada na parede ali, né, meu planejamento da semana, do mês, do ano, da vida. Então, a minha mente é mega tranquila, né? Tudo que eu tenho que fazer está anotado em algum lugar, tem alguma coisa para me lembrar. Então, minha mente ela não fica sobrecarregada com isso. Sabe? Então, quando a gente consegue dar nome a essas coisas, consegue planejar, planilhar, primeira coisa que não tem é autossabotagem, não tem essa coisa de procrastinação, que o povo chama hoje, que é exatamente desorganização, não tem nada a ver com procrastinação, desorganização. Porque a gente bota tudo em ordem, colocou em ordem, as coisas funcionam. E aí, puxa, um segundo item importantíssimo, que é a clareza emocional. Quando você consegue colocar em palavras, em planilha, em ações, em tudo organizadinho, você tem clareza do que você sente em relação àquilo. Então, você consegue nomear, né? Você consegue falar, você consegue escrever. Porque você entende que o que você sente não se perde no meio desse caos. Então, o teu emocional já começa a ter também um equilíbrio. Então, não é nada mirabolante, minha gente. É apenas uma forma de funcionar que é padrão de todo ser humano e que a gente insiste em não fazer. A gente insiste, sabe? Terceira grande vantagem: fortalecimento espiritual. Todos os salmos nos trazem uma conexão com o divino, com a fonte, com tudo que há. Um propósito em tudo que a gente está passando, vivendo. Sabe? Então, assim, ela lembra, né, as cantigas, né, os cânticos, né, os poemas, né, eles nos lembram que a gente não está sozinho, que a gente não veio por acaso, que a gente também não está perdido. E isso é tudo que o nosso coração precisa. Esse buraco sem vazio, essa angústia, é isso, essa desconexão, né? E quarto e último aqui desses primeiros, relatos aqui que eu trago para vocês, essa conexão com um porquê e um para quê. Sabe? A gente acha esse propósito, a gente tem muito essa coisa do meu propósito, meu, né? A gente tem tudo eu, meu, né? Mas assim, existe um propósito maior.
E nós fazemos parte desse propósito. Então, eu não tenho um propósito meu. Eu faço parte de um propósito se eu me alinhar. Se eu estiver conectada, alinhada, eu faço parte desse propósito maior. E aí é quando minha angústia, esse meu vazio é preenchido, tá? Então, cada um dos salmos aponta para algo maior. Aponta que esse momento presente, essa situação que eu estou vivendo, ela faz parte de um contexto maior, sabe? É como se fosse, sabe, um quebra-cabeça? Você pega aquele quebra-cabeça gigante de 1000 peças, pega uma pecinha. Aquela pecinha não é nada sozinha, mas na hora que você conecta ela lá, ela dá forma a uma coisa maior. E é isso que nós somos uma pecinha. E quando a gente conecta, nos conectamos, né? Ou somos conectadas quando permitimos, né? A algo maior, nós fazemos parte disso, a gente completa isso e isso nos completa, nos mostra o nosso propósito, né? Então, aqui, ó, você entendeu um pouquinho mais hoje, né? O que os salmos podem fazer na sua vida? De que forma, né, você pode usar os salmos? É história, poesia, espiritualidade, é uma ferramenta de cura emocional, né? E tudo isso é só o começo, porque a revelação do Espírito Santo vai se abrindo conforme o seu coração vai nomeando essas coisas, vai adentrando esse lugar, né? Que te acolhe, que te abraça, que te dá esse sentido, né? Então, quando você começa a adentrar esse lugar, essa consciência continua se expandindo. Então, esse é só o começo, né? Então, durante essa semana, o que eu gostaria de passar para vocês é essa percepção de que esses salmos não é aquele blá 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 que a gente ouve lá nas igrejas, ou lê naqueles livrinhos, né? É muito mais. E o salmo não é essa coisa de usa o salmo para ficar rico, para ganhar dinheiro, para pagar conta, para não sei o quê. Minha gente, assim, é uma coisa muito pequena e mesquinha para o poder que a gente tem nas nossas mãos. Sabe? A gente pegar um salmo para querer pagar uma conta usando o salmo. Então, você pode, meu irmão, revelar um propósito de vida. Você vai se preocupar com uma continha desse tamanho, né? Então, assim, é muito. Por isso que eu estou falando, a forma que é usada é muito questionável, né? A gente precisa realmente olhar esse contexto maior e entender o que existe uma ferramenta dessa. E mais ainda, se pergunte aí, por que essa ferramenta está caindo aqui no meu colo? Nesse momento. Exatamente nesse momento. Faça essa pergunta a ele. Olha, não é pesado, não é religioso, não é dogmático. Você precisa só de 5 minutos por dia. Vai ser um salmo por vez. A gente tem 5 salmos. A gente vai ter um salmo por dia. E esses salmos, eles não foram escritos, né, para ficarem aprisionados no livro ou para serem usados como sei lá, uma poção mágica, uma palavrinha mágica, pirlim, pim, pim, faz um milagrinho de prosperar, ganhar, ou comprar um carro, pagar a conta, fazer. Não, não é isso, gente. Eles foram feitos para serem vividos, para serem absorvidos, para serem praticados dentro da gente, dentro dessa conexão, desse propósito maior, sabe? Então, eles não são mágicos, ele não é uma varinha mágica, tá? Não é uma varinha mágica, eles são algo prático, vivo. Ele não nos afasta de problema, ele não evita problema, ele só vai transformar você e a sua forma de encarar tudo isso. Espero na semana dos Salmos.